E aí, estamos juntos, graças a Deus, mais um dia de vida e que Ele continue a nos abençoar, esse Deus maravilhoso. Estamos nós vivendo sob a graça e o amor de Deus. A palavra diz em Deuteronômio 34 que subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, no cume do Pisga, que está defronte de Jericó. E ali o Senhor mostrou a Moisés toda a terra, desde Gileade até Dan. E ali Deus vai mostrar a ele todo o território que o povo de Israel, o povo do Senhor, ali naquela época iria conquistar. Nós sabemos muito bem que Moisés foi o condutor deste povo cerca de 40 anos, mas quando chega ali diante do Rio Jordão, que era o local de travessia para poder chegar até a chamada Terra Prometida, Moisés ele morre. Deus mostra a ele toda aquela terra, mas diz que ele não vai entrar e ele morre ali, né, num vale das terras de Moabe. E o interessante é que a palavra relata que ele morreu tendo 120 anos, mas com toda essa idade está escrito que a sua vista não havia enfraquecido e nem havia fugido o seu vigor. Agora veja bem, um homem de 120 anos, a sua vista não havia enfraquecido e nem o seu vigor havia se perdido. E aí nós sabemos que ele falece. Josué, que em todo aquele tempo foi seu assistente, estava ali o acompanhando e sendo também um líder, ele assume essa responsabilidade, ele passa a ser esse condutor do povo que depois de atravessarem o Rio Jordão, eles vão conquista Jericó e vai conquistando as demais cidades. Quando chega no capítulo 14 do livro de Josué, um homem chamado Caleb, que também atravessou aquele deserto durante aqueles cerca de 40 anos, junto com Josué, também junto com Moisés e com aquela turma, Caleb, ele no capítulo 14 de Josué declara a Josué acerca daquilo que eles viveram lá atrás. Ele relembra Josué aquilo que Deus tinha falado acerca dele, Caleb, acerca dele através de Moisés. E aí Caleb se relembra do fato que aconteceu a partir daquele ponto 45 anos atrás. É o que está relatado em Números capítulo 13 e 14, quando Moisés envia 12 homens, 12 espias, para poderem visualizar, para poderem observar e espiarem a terra prometida. Nós sabemos que Caleb e Josué, eles foram um destes homens que foram enviados por Deus para espionarem a terra. E quando voltam de lá, eles relatam que haviam sim coisas negativas acerca, né, de inimigos, gigantes, muralhas, eles tinham fortalezas, mas eles declaram que Deus era capaz de fazê-los entrar com certeza, porque foi o próprio Deus quem os enviara e quem os prometera dar aquela terra, e que a terra havia cachos de uva enormes que 2 pessoas tinham que carregar, e relataram o lado positivo, que de fato Deus iria dar a vitória, mas os outros 10 não. Eles falaram, a terra até tem coisa boa, porém nós não vamos conseguir. Aí começaram a colocar defeito, começaram a falar coisas negativas. Ai, os gigantes, ai, as muralhas, ai, as espadas. E aí conseguiram contaminar o coração de toda aquela multidão de milhões de pessoas, derreteram o coração do povo, que começou a ficar medroso, que começou a retroceder, a reclamar, a murmurar de Deus, a murmurar de Moisés. Mas Josué e Caleb ali firme, não, nós vamos sim, porque Deus vai nos dar a vitória, nós vamos entrar na terra. E aí, Caleb, agora 45 anos depois, dentro dessa terra prometida, ele diz
a Josué esses fatos, ele relembra, ele traz isso à memória e ele relata a seguinte causa: Rei, a mesma força que eu tinha lá atrás, há 45 anos atrás, quando eu tinha 40 anos, hoje eu estou com 85. Há 45 anos atrás eu tinha força para ir à guerra lutar. E hoje eu estou com esta mesma força, com este mesmo vigor, com esta mesma disposição, potência, vontade, sede, capacidade de entrar e sair, guerrear, combater. A mesma força qual era lá atrás, tal é hoje. Olha isso, amado. Moisés tinha 120 anos, Caleb tinha 85. E o vigor permanecia, a força continuava, a vista não havia se enfraquecido, a disposição, a saúde mental, a confiança em Deus, o agir, a força para ir permanecia. Talvez eu esteja falando aqui para você que, assim como eu, tem menos de 40, tem bem menos de 40 anos, tem bem menos de 85 anos, tem bem menos de 120 anos. Ei, querido, e que de repente está sem vigor nenhum, de repente você está sem disposição para a vida, de repente você anda numa maré de desânimo. Mas você, de repente, pode dizer, eu sou novo, mas naquela época era muito mais fácil se chegar a essas idades mais avançadas e ter saúde melhor do que a nossa geração. Olha como é a alimentação hoje, olha como é a poluição hoje. Mas eu quero te dizer que, mesmo em meio a tudo isso, a todos esses fatos e intempéries, nós somos os maiores responsáveis por nossa saúde. Se ela vai perdurar, se ela vai ser prolongada com qualidade, nós somos os grandes responsáveis. E eu quero lhe dizer que o grande fator aí, a grande questão, além de você cuidar da sua saúde física, é a saúde mental. Porque quantos estão novos aí na idade? Quantos estão novos aí e com a saúde boa, mas que por causa de uma saúde mental deturpada, desanimada, enfraquecida, não conseguem ter ânimo para a vida, não conseguem se levantar, combater ou dar continuidade no combate, não estão conseguindo prosseguir e ter graça para viver porque estão alimentadas mentalmente de uma derrota, de um desânimo, da falta de vontade de se levantar e agir e combater e vencer. Eu quero te dizer, talvez você esteja passando por isso, mas não desista, não pare, não desanime, porque você tem todo o vigor e energia sim, mas você precisa sair dessa condição mental e até espiritual de derrota, de desvantagem, do não querer, do não conseguir, do não posso, do não consigo, do não vou fazer, do aceito ser assim, me conformo. Ei, querida, é tempo de se inconformar, é tempo de se levantar e não aceitar a derrota, o desânimo, a apatia para a vida, para o amor, para a ajuda, para a comunhão, para alcançar os objetivos, para servir a Deus, para ser aquele que vai chegar nos objetivos e nas promessas do Senhor para a sua vida. Então, levante-se, reaja, anima-te. O Salmo 27, verso 14 diz: espera no Senhor, anima-te, sê forte, espera no Senhor, sê forte e anima-te. Ei, o mesmo Deus disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, seja muito corajoso. Talvez você esteja precisando disso neste momento para se reerguer e lutar por aquilo que é bom, por aquilo que é de Deus, por aquilo que é saudável. Eu termino essa meditação com aquilo que está escrito em Isaías, capítulo de número 40, no verso 29 ao 31, diz assim, diz que Deus dá força ao cansado e que Ele multiplica o poder
naqueles que já não têm mais nenhum vigor, nenhuma energia, disposição, desejo, vontade, ânimo. Deus, ele é poderoso para multiplicar o poder na tua vida e te dar vigor e te dar energia para seguir, força para você que está cansado. Ele continua dizendo que até os jovens se cansam e se fatigam, tropeçam e caem. Mas olha aí a palavra no verso 31 para você de Isaías 40. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Esses correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Receba esta palavra na sua vida. O segredo está em esperar no Senhor, porque Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Espere no Senhor, ou seja, descanse nele, mantenha nele a sua esperança, a sua fé, a sua confiança, a sua certeza. E, querido, tenha bom ânimo, anima-te, levanta-te, porque Deus é poderoso. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que assim como Moisés não havia perdido a força da sua visão, da sua vista, eu quero lhe desejar e profetizar que você não vai e você não pode deixar a sua visão, a sua vista se enfraquecer, trazendo para o sentido espiritual e para o sentido amplo da vida. Quem sabe você perdeu até a visão de um sonhador, de um campeão, ou a visão daqueles que olham e enxergam, eu vou conseguir. A tua vista seja fortalecida agora, a tua visão seja restaurada. Veja com saúde, com graça, enxergue e vá até o alvo. E não perca a força, porque Deus é tua força. Levante-se e prossiga. Não é tempo de parar, é tempo de se levantar, atravessar o Jordão, é tempo de conquistar e vencer, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a esse mundo cheio de aflições e tribulações. Tenha bom ânimo, porque a paz de Cristo é contigo e você vai conseguir, se assim fizer, mantendo esperança e confiança em Deus. Você vai conseguir. Creia no Senhor, creia em você, porque Deus te deu capacidade. Vai com tudo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Você pode, você vai conseguir. A vitória é nossa para a glória de Deus. Um abraço. Siga com o Senhor Jesus, sendo alvo da tua vida e tendo o Evangelho de Jesus como meta, como regra, como vida, como saúde, como exemplo, como ensinamento, porque tudo será possível àquele ao que crê e que seja feita a vontade de Deus em nossa vida. Um forte abraço, viva sob a graça e o amor de Deus. Estamos juntos, te faço um convite. Hoje à noite tem nossa reunião na Família de Adoradores, na Avenida Nilo Peçanha, número 1520, no Cabuís, Avenida Nilo Peçanha, número 1520, próximo à Via Light, Cabuís, na Igreja Família de Adoradores. Por enquanto ainda estamos lá, nesse endereço. Que Deus continue abençoando. A reunião começa às 19h30, com bastante oração, louvor e a pregação da palavra de Deus. Forte abraço, fique na paz. Deus te abençoe, querido. Hoje é quinta-feira, estamos no mês de abril de 2014. Vamos em frente, em nome de Jesus. Deus te abençoe.